A história começa com um trabalhador japonês comum chamado Takeru. O cara tá voltando pra casa depois do trabalho, senta ali pra assistir uma TVzinha, porque né, a vida tá difícil. E aí ele se sentindo entediado com a sua rotina monótona, o Takeru liga a televisão pensando que seria bom ter uma mudança de ritmo. Enquanto ele observa as figuras na tela, os seus óculos começam a brilhar, e aí a gente já sabe, né? Do nada o cara é teletransportado pra um outro mundo estranho. Um homem desconhecido recebe ele com uma xícara de chá, deixando o cara muito confuso. E aí o homem começa a explicar que é um gerente do sistema solar daquele mundo. Maluquice pura. Takeru assiste enquanto o homem cria um mini planeta chamado Matthews ao seu dedo ali. O gerente lhe diz que o planeta Matthews é um lugar inóspito, onde nenhuma civilização pode prosperar. Ele derrama uma gota d'água no mini planeta e diz que esse seria o efeito da presença do Takeru em Matthews. Chocado com essa responsabilidade repentina, Takeru fica sem entender, sem reação nenhuma. Então o gerente revela que o Takeru perderia sua alma de alguma forma, já que ele estava morto. Então, cara, atônito, ele sente que ele não tem escolha. O homem explica que o Takeru ele vai receber poderes especiais para ajudá-lo nesse novo mundo. E aí acaba concedendo mana infinita e pergunta se o cara deseja mais alguma habilidade e tudo mais. E o Takeru, claro, pede um coelho fofo como parceiro, né? É a melhor coisa para se pedir nesse momento. O gerente concorda e também deu a ele uma habilidade de busca expandida, o que permite encontrar e vender itens muito raros. Depois de descrever mais habilidades para ele, o gerente informa que o Takeru teria uma bolsa sem fundo também para armazenar todos os seus pertences, além da capacidade de falar a língua Mian, né, que seria a língua do mundo. De repente, o corpo do Takeru começa a desaparecer e o gerente suspeita que pode ter exagerado nos seus poderes. Olhando para o parceiro do Takeru, o gerente demonstra preocupação, mas garante que vai ficar tudo bem. Takeru então sente que ele está prestes a ser enganado, mas a sua visão escurece e ele entra no novo mundo. Logo ele desperta, está encostado numa árvore, numa floresta muito grande, né? E ao olhar para o céu, ele vê um enorme planeta com anéis. Levantando-se dali, ele decide procurar por outras pessoas. Depois de caminhar por um tempo, ele encontra uma vila, mas fica muito preocupado, porque ele não tem dinheiro para nada. E ele se lembra da habilidade de busca. Então ele tenta fazer o quê? Procurar o máximo de itens possíveis. Mas nada acontece. O Takeru parece um idiota, com uma varinha na mão, achando que ele errou conjurando magia ali, tentando descrever ela no chão. Dessa vez o feitiço consegue se ativar, revelando a localização de vários itens ao seu redor. Daí o Takeru examina um dos objetos e descobre que é uma erva noturna de nível B. Animado com a classificação, ele então se recolhe antes de seguir em busca de outros itens. Porém, acaba se decepcionando ao descobrir que todos os demais são de nível E, e em seguida encontra uma pedra bonita, mas a análise acaba revelando que é, na verdade, cocô de monstro. Para sua surpresa, esse excremento é classificado como nível C, e ele guarda todos os itens na sua bolsa sem fundo, né? Parte para poder vender eles na vila. Chegando lá, ele encontra o guarda bocejando na entrada, o guarda se surpreende com a altura dele, né? E pergunta se ele é um cavaleiro. Takeru explica que ele é só um coletor. O homem se apresenta como o Capitão Marlo, responsável pela defesa da vila. Marlo abre o portão e diz que tem uma loja geral onde Takeru poderia vender todas as suas ervas. Enquanto ele caminha pela vila, Takeru se sente constrangido, com os olhares curiosos ao seu redor. Ele entra numa loja geral, onde o comerciante pergunta se precisa de alguma coisa, e ele responde que se ele puder vender um cocô de monstro, claro, deixaria tudo perfeito. Daí o comerciante fica intrigado, né? Ele se sente animado com a qualidade desse item e o homem diz ao Takeru que aquilo pode ser vendido por uma moeda de ouro e pergunta se esse valor seria o suficiente, né, para se hospedar em uma estalagem ou algo do tipo. E o comerciante explica que uma moeda de ouro cobre 2 noites numa estalagem, já que o custo é de 500 gaves por noite, né? E o Takeru fica chocado percebendo que um cocô vale tanto, né? Coisa louca, e ele acaba aceitando ali feliz esse preço oferecido. O comerciante então esfrega um excremento brilhante no rosto e acaba perguntando se o Takeru tem mais materiais. O Takeru nesse momento pega todas as outras ervas e, impressionado com o comerciante ali com as suas habilidades, o homem então questiona por que ele está vendendo itens raros numa lojinha tão simples. O Takeru responde que ele é um mercador viajante, acredita que as suas próprias habilidades são a função que ele tem que exercer. E o comerciante então lhe propõe um trabalho sério, pede que ele consiga um minério raro chamado Mithril, padrão dos Isekais também, que é encontrado numa montanha ao leste. E o Takeru pede um mapa do local e o comerciante concorda, antes de pagar 360 mil raves por todos os itens. Os olhos do Takeru quase que saltam de tanto espanto, mas o comerciante o alerta que ele vai encontrar monstros na montanha, tá? E com o dinheiro em mãos, Takeru reserva uma estalagem para descansar.
Uma funcionária entra no quarto, levando ali uma tina de água quente e diz que ele pode limpar o seu corpo com aquela água. Takeru pergunta onde conseguir um banho completo, e a moça revela que apenas a nobreza pode pagar por banhos completos naquele mundo, mas que também é possível pedir esse serviço a um mago da água. Empolgado com usar sua própria magia, o Takeru pega uma bacia e dá à moça um bom pagamento extra para que ela se divirta, e depois que ela sai, ele começa a entoar palavras para poder invocar um banho de água, e quando pronunciou a palavra limpar, uma forte rajada de água surge e lava o seu corpo profundamente. Do lado de fora, a moça se surpreende com os sons eufóricos do Takeru lá no quarto. Ele se sente muito feliz por estar limpo, mas frustrado por não conseguir relaxar num banho completamente aconchegante. Mas no dia seguinte, ele coleta mais algumas ervas até encontrar um símbolo de espada, e ao investigar ele descobre um esqueleto que estava em decomposição, vestindo um equipamento de combate. Então, assustado, ele percebe que se trata de um aventureiro caído. O cara já morreu faz tempo. Entre os pertences, ele encontra um amuleto contendo uma carta da irmã do falecido. Na carta, ele acaba descobrindo que o aventureiro buscava dinheiro para curar a doença do pai, mas a irmã só desejava o seu retorno para casa. Sentindo o pesar pela alma caída, Takeru cava o túmulo, faz orações e presta seus respeitos. Em seguida, ele cria uma barreira mágica ao seu redor, usa combustível para acender uma fogueira e coloca uma panela sobre as chamas. Ele enche com água e vegetais, preparando um ensopado para comer. Depois de acrescentar carne, ele observa os ingredientes cozinharem lentamente e quando o prato fica pronto, experimenta e acha delicioso. Agradecendo ao mundo do céu gelado ali pelas especiarias tão saborosas, ele come e depois de comer, o Takeru segue para a Floresta Branca dos Dragões Antigos. Sabendo do perigo que os monstros da região poderiam, causar, ele conjura o feitiço da luz, que revela várias ervas pelo caminho. Só que ele acaba se decepcionando ao não encontrar nenhum minério. Ainda assim, ele se sente grato por não ter topado com nenhum monstro ali, porque se topasse ia dar ruim, enquanto ele estava coletando as ervas. Então, ele passa a acreditar que o seu terrível odor corporal pode estar afastando as criaturas e corre alegremente pela floresta. Logo, ele encontra uma luz no fim do túnel e decide seguir ela. Acho que pode ser a péssima ideia? Vamos ver, né? Só que o Takeru, ele acaba despencando num abismo profundo. No desespero, ele começa a entoar palavras de todos os dicionários ali até finalmente encontrar o feitiço de voo. Uma aura brilhante envolve o seu corpo e faz ele pousar com segurança no chão. Aliviado, ele nota símbolos de minérios ali espalhados ao seu redor. Takeru então pega o martelo e começa a minerar, quebrando um pedaço e acaba descobrindo que se trata de um minério de prata, mas não encontra nenhum mithril, que era o que ele estava procurando. Usando novamente o feitiço de busca, detecta um minério escondido, mas percebe que o chão começa a tremer ao seu redor. Decidido a pegar esse minério rapidamente, ele lança uma bola de fogo contra a rocha oculta. Quando o feitiço despedaça a pedra, encontra pequenos fragmentos de mithril escondidos no seu interior, e decepcionado com a pequena quantidade, ele acaba ignorando o chão que tremia e continua procurando por mais minérios. Ele começa a explorar o restante da caverna, encontra um lago subterrâneo cristalino na sua profundidade e fica muito ansioso. Então o bicho já sai correndo para analisar a água ali, descobrindo que se trata de uma água elemental mágica de classificação S. E aí o Takeru se sente muito animado com essa descoberta valiosa, mas logo ele descobre que aquela água, na verdade, provém do ninho de um dragão ancestral. Uma voz profunda começa a ecoar pelo local, perguntando a identidade do intruso, e o Takeru, no entanto, ignora e pergunta ali se fica pensando em como poderia coletar aquela água. Ele tenta beber um pouquinho, mas de repente o lago entra em erupção e o dragão acaba emergindo furioso dali. A criatura ordena que o Takeru pare de ignorá-la, mas ele apenas observa em silêncio e o dragão percebe a calma do jovem diante da sua presença. Takeru pede desculpas porque acabou invadindo o covil daquele dragãozão e enquanto examina o corpo do Takeru, o dragão ele sente algo estranho em se submeter àquele humano. Ao mesmo tempo, ele passa a respeitar sua coragem e pede para saber a sua identidade. Takeru se apresenta como um humano, surpreendendo o dragão com uma imensa quantidade de mana no seu corpo. O dragão revela que a energia daquele garoto foi o que forçou ele a despertar, mas confessa estar um pouco confuso. Ele explica que a mana do Takeru é tão poderosa quanto a sua própria, e só então o rapaz percebe que ele estava diante de uma besta ancestral. O dragão assente e se apresenta como Valdius, e aí o Takeru pergunta se pode chamá-lo de V, e ele aceita, sem problema nenhum. Em seguida, o dragão lhe pede um favor, usar o seu incrível poder para despertar os seus filhos. Surpreso, Takeru ouve V, explicando que a magia elemental ao redor do seu covil tinha estagnado, e como pagamento pelos serviços, o dragão invoca um enorme aglomerado de minérios puros de mithril como recompensa. Daí, irmão, esquece. O Takeru pergunta aonde estavam os ovos e vê fez surgir da água um enorme ovo negro, aonde ele envia até o Takeru, que segura junto ao ouvido e escuta um fraco batimento cardíaco do bebê dragão no interior do ovo. Intrigado sobre o que poderia despertar a criatura, Takeru ouve a instrução de ver. Ele deveria canalizar sua mana dentro do ovo, como se estivesse conjurando um feitiço de luz, então Takeru decide aquecê-lo.
Depois do aquecimento, o ovo libera uma aura poderosa e começa a sugar toda a mana do Takeru. Nesse momento, vê Ri como um vilão, e Takeru percebe que tinha sido enganado pelo velho dragão ardiloso. Enfraquecido, a sua visão começa a escurecer e ele sente como se estivesse afundando em água no meio do torpor. E o Takeru ouve uma voz estranha, repreendendo ele pela sua imprudência. Um homem aparece diante dele e aponta que ele deveria ter fugido do dragão, revelando que ainda tem manipulado o planeta de Mitius por milênios, mas o Takeru, em apenas 2 dias ali, já tinha abalado o mundo inteiro. O homem acredita que a imprudência do Takeru pode enfraquecer a proteção do gerente do espaço, mas lembra que ainda tinha desejado de alguma forma uma parceria fofa. À medida que os olhos do Takeru se fecham novamente, o homem afirma que ele merece alguns problemas. Então, antes que ele pudesse pedir qualquer explicação, a visão se desfaz e Takeru desperta no mundo real. Dentro da caverna escura, ele ouve uma voz fofa e gritando, e em seguida V pergunta se ele está bem. Takeru fica desconfiado, acreditando que V estivesse pregando uma peça com uma voz falsa e lança um feitiço de luz para confirmar. Só que ele encontra um filhote de dragão que começa a piar para ele ali, pulando direto no seu rosto. E depois que o Takeru coloca o bebê dragão no chão, V pede a ele para que lhe dê um nome. Takeru fica surpreso por V permitir que ele nomeie seu filho, e o dragão explica que o seu filho já possui um enorme nome de dragão, mas Takeru deve dar a ele um nome comum. Takeru se levanta, começa a pensar intensamente e acaba decidindo chamar ele de B, por causa da cor preta e tudo mais, então seria Black, né? Amando o seu novo nome, B acaba começando a lamber o rosto de Takeru para demonstrar sua gratidão. V chama seu filho do nome completo, que é Black Nob Valdius, e elogia Takeru pelo apelido adequado. Em seguida, ele permite que V viaje pelo mundo junto com Takeru. E aí seria interessante, né? Só que aí o Takeru sente o bebê se juntar ao seu grupo e tal. Talvez não seja uma escolha boa, porque ele lembra V de que deveria passar um tempo com seu bebê recém-nascido e tudo mais. E ele pensa que V não deveria confiar o seu filho a um estranho, mas o dragão confia em Takeru, já que ele é mais forte do que o próprio dragão. Então V lança um feixe sobre a bolsa do Takeru antes de afundar de volta na água. Enquanto B continua lambendo o rosto do Takeru, V se despede antes de desaparecer nas profundezas. Takeru fica surpreso com a experiência surreal e acaba perguntando seriamente se ele está pronto para uma jornada de aventuras. E B acaba aceitando feliz. Então Takeru lava o rosto fedorento ali para proteger o nariz durante as próximas aventuras e a gente finaliza o primeiro episódio por aqui. Se você curtiu, não esquece de caprichar no likezão, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra gente acompanhar muito mais desse anime nessa nova temporada, hein, cara? Eu conto com a ajuda de vocês, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!